Boa noite a todos. É com grande alegria, que cumprimentamos o nosso querido companheiro aqui na noite de hoje, o Francisco Balaminuti, a sua esposa Terezinha, e nós vamos cumprimentando também todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Mas que na noite de hoje sejamos todos envolvidos por esse carinho, nesse ambiente onde os nossos amigos, a espiritualidade maior, cuida com todo carinho desse ambiente. Assim nós saudamos também os nossos irmãozinhos desencarnados que também nos acompanham. E para harmonizar mais ainda, nós vamos envolvendo o Francisco nessa harmonia. Nós vamos convidar o nosso companheiro Gustavo, como costumeiramente faz, a prece da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra a ninguém és filho, não mostra a ninguém és filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Bom, então, como já anunciamos, né, o Francisco traz como tema da palestra da noite de hoje, cuidar do corpo e do espírito. Então, seja bem-vindo, Francisco, e que Francisco já esteve conosco e que venha muitas outras vezes, viu? O nosso querido companheiro, trabalhador da doutrina, ele está hoje como presidente da outra casa espírita, aqui muito conhecida em Piracicaba, Urubatão. Então, seja bem-vindo, Francisco. Boa palestra. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de amor e luz. Como sempre dizemos quando começamos a palestra, das escolhas que fizemos para o dia de hoje, esta de estarmos aqui na casa espírita foi a escolha mais acertada por cada um de nós. Porque para cá convergem forças espirituais que só permanecem neste ambiente. Para cá vieram muitos esforços da espiritualidade para que pudéssemos estar aqui reunidos nesta noite em torno do Evangelho de Amor e Luz. E só devemos viver a espiritualidade, no caso como agora, no local da espiritualidade. É neste momento que a nossa consciência se desperta um pouco mais para vivenciarmos nesse espaço coisas de espiritualidade. É nesse momento que a nossa sensibilidade se expande e nós começamos a absorver dessa atmosfera já preparada por encarnados e desencarnados, todos os fluidos, todos os magnetismos, todas as energias que para cá foram trazidas para o nosso benefício. E é aqui que alimentamos nesse momento um pouco o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma com algo muito especial, que são as bênçãos do Cristo. Podemos vivenciar a espiritualidade como devemos nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, mas em especial no ambiente preparado pela espiritualidade. Porque parece tudo muito simples chegar na casa espírita, mas não é. Quantos esforços foram feitos e quanto trabalho foi executado para que estivéssemos aqui hoje. Desde aquele que abriu as portas do centro, os que prepararam a casa, os que vieram aqui trazer a música e a alegria, os que fizeram a prece, os que prepararam o equipamento tecnológico. São muitos trabalhadores encarnados e desencarnados que se prepararam para nos dar esse conforto espiritual, esse acolhimento tão desejado por nós, né? Quanto amor e quanta luz circulam na casa para que possamos viver esse momento de espiritualidade tão grandioso e tão necessário. Então, desejar os nossos agradecimentos aos encarnados e aos desencarnados que trouxeram para este ambiente tanta luz como foi cantada, né? Então, que possamos vivenciar um pouco desse momento de espiritualidade. Para a noite de hoje, nós preparamos uma conversa, não é uma palestra. Nós vamos falar um pouco a respeito do corpo e da alma, né? Então, que tenhamos assim a consciência bem atenta para que possamos entender um pouco do que os Espíritos nos trazem como orientação. Sempre que iniciamos uma palestra, um encontro, né, nós precisamos fazer o exercício de presença. O que é o exercício de presença? Nós respiramos profundamente. Isso traz um benefício imenso para o nosso corpo. E nos colocamos conscientes neste espaço. Então nós estamos aqui, no centro espírita, vivenciando um momento de espiritualidade. Os pensamentos que nos afligiam, tudo aquilo que nos aborrecia, fica para depois. Então, nesse momento, nós vamos viver o espaço da espiritualidade. Vamos tentar buscar algumas orientações que se traduzam no nosso dia a dia como bem-estar e aperfeiçoamento moral e intelectual. Para tanto, o que nós preparamos para a noite de hoje? Nós vamos ter uma conversa a respeito de 3 textos, né? Nós vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o capítulo 17, que tem como tema, Sede Perfeitos. Nós vamos falar do capítulo 10 do livro Libertação, psicografia do Chico e André Luiz, e de um livro da literatura universal do Oscar Wilde, que é O Retrato de Dorian Gray. Nós vamos colocar esses 3 textos para conversar. Em linguagem, o que a gente fala que vai acontecer? Nós vamos fazer uma intertextualidade. Esses 3 textos, eles conversam entre si, pela sua temática e pela sua abordagem. Então,
muitas vezes nós pensamos, será que a literatura universal, afastada do conteúdo espírita kardecista, nos traz alguma orientação? Traz. O Evangelho, qual a abordagem que faz a respeito deste tema, que está também neste livro? Então, à medida que nós vamos nos inteirando com as literaturas, o nosso processo de leitura vai melhorando. Porque toda vez que nós lemos um texto, nós lemos um livro, todo texto, todo livro, ele possui camadas de leitura. Quanto maior o nosso repertório literário, mais profunda serão as camadas que vamos adentrando. Porque podemos ser, sim, um leitor mediano, superficial, mas à medida que nós vamos nos inteirando, buscando literaturas, porque a doutrina espírita tem como base muito sólida a literatura. Somos convidados, enquanto espíritas, a ler, as obras estão aí. Quantas obras, Então nós precisamos dar conta da leitura desses textos. Só ficar na literatura espírita? Claro que não. O universo literário é muito grande, podemos associar, e isso é muito importante, obras de cunho literário universal e obras de cunho espírita. E a gente vai observando coisas que para um leitor com pouca bagagem literária passa despercebido. Mas nós não, nós somos leitores, já estamos acostumados com o texto e a gente vai aprofundando essa leitura. Então a abordagem que esses 3 textos fazem dizem respeito ao corpo e à alma. Tem um orientador espiritual muito interessante que ele fala assim que durante o dia precisamos aprender e desenvolver 3 ações que nos beneficiam muito. Primeiro é tomar consciência da necessidade de uma respiração longa e profunda. Isso traz benefícios ao nosso corpo, nos deixa mais atento. Daí ele vem com uma segunda orientação, que nós devemos colocar no nosso dia pelo menos 5 músicas, que devemos ouvir 5 músicas. E a terceira orientação, que devemos ler um texto. Então, a primeira orientação já fizemos, nós respiramos profundamente, trouxemos nossa consciência para cá. A segunda orientação já tivemos, ouvimos boa música, porque a música nos alegra, nos eleva o padrão vibratório, nos coloca num estágio de alegria diferenciado. E agora nós vamos para os textos, que é a parte mais difícil, que normalmente a gente deixa para depois. Então eu trouxe alguns fragmentos de texto para que a gente possa ir lendo a respeito disso. São poucos slides, são apenas acho que 4. Vamos lá. Então, os textos que nós vamos ter como base são esses. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Depois, Libertação, que é do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então nós vamos pôr esses textos para conversar e ver como nós podemos olhar para esses textos, principalmente para este último, que é da literatura universal, com uma proposta doutrinária. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a doutrina nos traz tanto esclarecimento, mas para nós espíritas, e as outras pessoas que não se aproximam dessa literatura, ficarão sem conhecimento das abordagens que os espíritos trazem. Olha, à medida que a gente vai observando, a literatura ela traz informação, tanto quanto não com o esclarecimento da espiritualidade, nem doutrinário, mas traz a orientação para todos nós. Se nós nos afastarmos da literatura espírita e formos só para a literatura universal, nós vamos ter respostas que precisamos. Porque quando se pergunta de literatura, eu sempre falo assim, a literatura ela tem uma importância imensa para nós. Porque a literatura, ela é a resposta para as perguntas que ainda nós nem fizemos. Porque um texto como esse do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, já está sendo lido há mais de 100 anos. Por que ainda continuamos a ler? Porque ele traz resposta. E há perguntas que nós nem fizemos ainda. Então eu leio o livro. Eu falo, nossa, olha que interessante. Me esclareceu algumas coisas. Passado um tempo, eu releio o livro. Eu observo outras coisas que eu não observei na primeira leitura. Passado um tempo, eu releio. E de novo vem um outro esclarecimento. Por quê? Porque ele não se esgota. Então, ele traz resposta para perguntas que ainda nós nem fizemos. Muitas vezes nós abandonamos um livro porque as respostas que ele está nos trazendo
não nos agrada. Por isso que muitas vezes, como foi o caso deste livro, os livros são censurados, porque eles trazem esclarecimento. O que são as respostas? Os esclarecimentos que tanto precisamos. Então a gente deixa de lado, a gente censura o livro, como foi o caso desse livro no seu lançamento. Quando Oscar Wilde escreve o retrato de Dorian Gray, ele foi censurado porque esse livro começou a ser publicado numa revista, né? Uma revista recorrente e em capítulos. Isso foi por volta de 1890. Ele só veio em formato de livro dessa maneira em 1891, um ano depois, mas com severas críticas e com severa censura. Hoje lemos isso, tem temas aqui interessantes. Há camadas de leitura aqui desse livro. Nós vamos acomodar esta leitura dentro da nossa proposta, que é estudar corpo e alma. Você pode ler esse livro, fica o convite, que eu vou dar um spoiler parcial dele, porque a gente vai precisar saber um pouco dele para entender a temática, mas fica o final, a última página, eu vou dar para você ler. Então fica o convite para ler o retrato de Dorian Gray e observar as outras duas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Libertação, que a gente vai falar um pouco também. Então esse livro ele possui camadas, então são muitas temáticas que tem aqui dentro. Nós vamos acomodar uma temática aqui, que é a questão do corpo e da alma. Bom, quando esse livro vem a lume, ele é publicado e ele recebe severas críticas. Por quê? Porque a temática incomodava as pessoas, né? Como acontece ainda hoje. A gente vê assim alguns livros sendo publicados e alguns livros sendo censurados, porque os esclarecimentos que eles trazem acabam incomodando. A gente fala assim, nossa, olha, isso me incomoda a sociedade, incomoda. Então ele é censurado. Como aconteceu? Ele sofreu processo, inclusive esse livro atuou como um coadjuvante num processo que Oscar Wilde sofreu. Isso aí são curiosidades a respeito da vida, da biografia dele. O que trata esse livro? Vamos lá, nós vamos fazer uma abordagem de 3 personagens desse livro. São muitas, né? Mas 3 são principais. O retrato de Dorian Gray. Quem era Dorian Gray? Dorian Gray era um rapaz muito bonito. Tinha uma aparência física belíssima, loiro, olhos claros, um porte elegante, era um rapaz encantador. O texto vai trabalhar a questão do corpo, então ele era um modelo de perfeição, uma juventude, tinha um frescor, tinha uma alegria, ele era um jovem, né, que possuía assim uma alegria espontânea. Bom, ele era amigo de um pintor chamado Basílio. Na obra original é Basil, mas vamos trazer para o português como se traduz. Basílio. Basílio era um pintor que tinha uma técnica muito apurada, um retratista. E ele convida Dorian Gray para posar para ele, para que ele pudesse fazer um retrato, né? Um jovem tão bonito precisaria ser retratado. Então ele vai ao estúdio do Basílio e durante algumas sessões o Basílio vai retratando Dorian Gray. Aquela beleza precisava ser registrada numa tela. E Basílio tinha toda a técnica para fazer esse registro com perfeição. Então, ele vai ao estúdio, sobe no tablado e o Basílio vai pintando. O livro não explica quantas vezes ele foi lá, mas dá a ideia de que foram muitas as sessões de pose, para que Basílio pudesse fazer aquele retrato de corpo inteiro daquele jovem tão bonito, né? Na última sessão, Basílio convida um amigo dele, Henry, para participar da conversa. Quem era Henry? Henry era um rapaz já um pouco mais maduro do que Dorian Gray, mas me parece que tinha a mesma idade de Basílio. Henry era assim um sujeito, um indivíduo, que tinha assim uma moralidade duvidosa, mas ele tinha uma lábia, uma conversação muito assim envolvente, muito persuasiva. E Dorian Gray, nessa última sessão em que ele estava posando para Basílio, começa a ouvir o Henry. E o Henry, ele era assim sedutor pela fala. Ele apresentava assim uma filosofia de vida que começou a interessar aquele jovem. E o Dorian Gray foi assim ouvindo muito o Henry e se tornaram bons amigos. Bom, nessa última sessão, o Basílio fala assim: venha Dorian Gray, venha ver o seu retrato. Então ele vai lá ver o retrato.
quando ele olha para aquele retrato, ele fica encantado. Ele se viu naquele retrato como ele mesmo se achava, um rapaz muito bonito. E a pintura era de uma perfeição incrível. Então ele fica encantado. E convida também o Henry, esse outro senhor que estava ali acompanhando a sessão de pintura, e ele também fica admirado com a técnica, com aquele quadro. Ele fala: olha, que pintura bem feita, que retrato, realmente o retrato, e você é uma coisa única. Mas o Henry tinha um quê de filósofo, fala para ele assim: mas que pena, Dorian Gray, que pena que você vai envelhecer e este quadro vai permanecer com este registro da sua juventude. Este quadro vai manter a perfeição, mas você, seus cabelos que são loiros, vão rarear, vão ficar brancos. O viço da sua pele vai ser trocado por rugas. Esse seu frescor, essa sua juventude, vai ser marcado pela maturidade. Você vai envelhecer e o quadro vai manter o registro de como você era. Ele leva um choque, porque nós sempre acreditamos que nós não vamos envelhecer, né? Mas todo dia a gente envelhece. A gente tem que entender que o nosso processo de envelhecimento começou quando nós nascemos. A gente acredita que a gente vai ficando jovem. Na verdade, nós estamos envelhecendo. O processo de envelhecimento celular começa a partir do momento que a gente nasceu. E ele fica então assustado. E ele faz então um pedido muito intenso, olhando de uma forma muito intensa para aquele quadro. Ele fala assim: pudera este quadro envelhecer em meu lugar e eu continuar jovem. Quem não lê o livro e pega um pouco de conversa de cerca, fala assim que ele fez um pacto com o demônio. Não teve pacto nenhum. Ele só faz essa expressão tão forte que realmente começa a acontecer isso. Dorian Gray pega o quadro, leva para a sua casa e fica contemplando aquele quadro por algum tempo. Que beleza, né? Que frescor. Mas Dorian Gray começa a se envolver com o Henry, que tinha uma moralidade duvidosa, e ele começa então a fazer o quê? A aproveitar a vida, porque Dorian Gray tinha uma coisa que todo mundo gostava: dinheiro. Então ele vivia na sociedade atrás de futilidades. Então ele gostava de jogos, ele gostava dos jantares, ele gostava da vida no clube, ele gostava daquilo que do prazer que o dinheiro podia trazer. E ele começa então a se envolver em vícios e em criminalidade. Mas ele percebe alguma coisa estranha naquele quadro. À medida que ele vai praticando atos imorais e crimes, o quadro vai se modificando. Então o quadro vai envelhecendo e ele começa a ficar assustado com isso. E ele continua sendo jovem. E o tempo vai passando. E ele continua jovem e o quadro começa a receber marcas assim de expressões de horror mesmo, né? A boca começa a ficar com um contorno que ele relata, meio assim de gente maldosa, um sorriso meio sarcástico, o brilho do olhar é trocado por uma coisa mais intensa, de raiva. Então ele pega esse quadro e guarda num local, num cômodo da casa que só ele tinha acesso. E ele começa a ver então que o quadro começa a registrar o emocional, o psíquico dele. A gente vai começar a chegar lá na questão da doutrina. Seria mais ou menos isso aqui. Gente, o livro não tem ilustração, mas só para a gente ter uma ideia. De um lado, Henry, do outro lado, no fundo, o quadro, que registrou durante um bom tempo todas as reações psíquicas e emocionais dele. Então o quadro envelheceu e ele permaneceu jovem. Tem uma coisa muito interessante aí, né? Que a gente já vai entender um fundo doutrinário aí. Não vou contar o final, o spoiler, porque vocês vão ler o livro, né? Tá. Quando a gente vai olhar com um olhar doutrinário, o que Oscar Wilde estava trazendo nesse momento para aquele que não era leitor de um livro espírita, né? Porque esse livro ele é publicado uns 27 anos depois do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a questão doutrinária. Então veja, toda a comunidade, independente dela ser espírita e estar de acordo ou não
com os conceitos doutrinários, recebem, de alguma forma, orientações do plano espiritual. Vem por outros meios, mas vem. A gente lê o livro, a gente começa a ficar um pouco assustado e preocupado. Então, o que ele está trazendo? Olha, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo emocionalmente, aquilo que eu vivo na minha psique, os meus vícios e as minhas virtudes são registrados. Onde fica esse registro? No caso aqui do livro, é registrado na tela. Então a tela vai absorvendo tudo isso. Claro que no caso de Dorian Gray, ele se entrega aos vícios, então nós vemos assim, ó, ficou deteriorado todo o aspecto físico dele. E ele continuou jovem. Foi uma época, gente, do período vitoriano, 1890, em que qual era a corrente filosófica literária da época? O esteticismo, né? A parte estética, o que prevalecia como conceito social era a estética, era a beleza, era a forma. Nós queríamos a forma perfeita. Para nós aqui no Brasil, nós poderíamos enquadrar com todo cuidado ao nosso movimento parnasiano, né? Os poetas parnasianos, que eles adoravam a forma, a beleza, né? Aquele soneto perfeito. Então se valorizava a forma. Conteúdo, ele tinha um conteúdo, mas não era expressivo. O que importava mesmo era a forma, registrar a beleza. Então a gente pega alguns sonetos parnasianos, a gente vê assim, eles são tão descritivos. Você vê assim o vaso chinês, lá você pega os poemas do Olavo Bilac, são descritivos, são lindos. O importante é o registro da forma. Essa literatura inglesa, britânica, a mesma coisa, vai registrar a questão da forma. O importante aí é o aspecto exterior. O interior deixa para depois, lá naquele quarto reservado por Dorian Gray, onde ele colocou o quê? A pintura que estava se acabando, se modificando, registrando tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que sentia. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que olhar de frente e tomar uma decisão com aquilo que ele estava vendo. Esta é a parte deste texto. Vamos conversar agora de um outro texto. Esse trecho, eu falei para vocês que a gente ia ler, né? A gente já respirou profundamente, já ouviu a música, agora é a hora do texto. Esse texto é o capítulo 10 do livro Libertação, psicografia do Chico. Não vou dar spoiler assim desse aqui agora, porque, né? Vamos ler. Eu só vou passar por cima assim, de alguns aspectos. Este capítulo em especial, ele é muito importante. Quando a gente lê a primeira vez, talvez a gente não dê muita atenção a algumas coisas que são trazidas, em especial no livro todo, mas em especial nesse capítulo. E a gente vai ver que ele vai mencionar o retrato de Dorian Gray nesse trecho. Então a gente fala assim, será que a literatura espírita conversa com as outras literaturas? Conversa com a literatura universal. Quanto maior a minha bagagem literária, mais profunda é a camada de leitura que eu faço dos textos. Porque se eu for ler esse texto sem saber desse texto, a minha leitura é uma. Sabendo desse texto, lendo esse texto, é outra coisa. Então vamos ler o trecho em que André Luiz, acompanhado de um mentor espiritual, vai visitar a casa de uma família. Casa de um médico. Esse médico era casado pela segunda vez, porque a sua primeira esposa havia morrido, desencarnado. E eles chegam no ambiente, essa família já estava sendo acompanhada pela espiritualidade, mas nós vamos dar ênfase a este momento. Então, essa família já estava sendo visitada pelos espíritos que estavam tentando ali desfazer uma terrível obsessão, e a gente vai ver um momento importantíssimo da atuação dos espíritos sobre um evento. Tá? Então vamos lá. Trecho da obra Libertação, de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e publicada em 1949 pela Federação Espírita Brasileira. Posta à mesa para o almoço, a segunda esposa do médico impressionava pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto era admirável, o traje elegante e sóbrio.
As joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Um halo púmbleo denunciava a sua posição de inferioridade. André Luiz está narrando o que ele está vendo. A mulher, a parte física dela, belíssima. Uma senhora sóbria, bem vestida, bem maquiada, joias, pá. Mas a primeira observação que ele faz, há uma substância no entorno dela de cor púmblea, cinzenta, cor de chumbo, né? Que já denuncia, só esta aura dela já denuncia a condição inferior. Continua. Entendi? Socialmente devia ser uma dama das mais fino trato. Contudo, terminado o almoço, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica após uma infeliz discussão com o marido. Houve ali uma discussão, com certeza palavrões, então já denunciou ali uma outra condição, além da inferioridade, vista já pela aura púmblea, cinzenta dela, a questão, acho que, do vocabulário utilizado na discussão. E continua André Luiz. A jovem mulher buscou repousar num divã largo e macio, onde adormeceu. Com surpresa, eu pus aí André, porque é ele que está narrando, André Luiz, tá? Vi que seu perispírito estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Assim que ela adormece, o perispírito dela, né? Então o espírito se desloca e ele começa então a observar que aquela imagem tão perfeita, meio Dorian Gray, hein? Quando se desloca, a camada, o corpo, essa matéria é uma coisa, a alma registrou outra coisa. E continua, vamos lá para terminar. A própria esposa desencarnada, ali presente, não ousou enfrentá-la, mas recuou semi-espavorida. Olha que interessante aí, né? A primeira esposa obsediava o lar. Ela estava muito apegada à casa, aos filhos e ao marido. Ela queria continuar administrando o lar. Então a primeira esposa do médico permanecia no lar. Então ali tem todo um conflito. Precisa ler o livro lá, mas só para a gente registrar um momento. Tem um conflito que os espíritos estão tentando ali desfazer essa obsessão. Mas olha que interessante. Quando a primeira esposa desencarnada olha o deslocamento perispiritual da encarnada, ela recua, ela se afasta. Olha que interessante isso, né? Nós encarnados podemos assustar os desencarnados e a gente pensa o contrário, né? Ai, que medo dos espíritos. Tá aí no livro, não sou eu que estou falando, André Luiz está registrando esse momento. A primeira esposa desencarnada vai se esconder, ela vai se recuar, ficar atrás do filho encarnado, para que essa esposa encarnada não a veja, porque assim, não dá para medir forças com ela. Então, olha que surpresa, né? Será que nós encarnados, né, assombramos os desencarnados? Precisamos tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com o nosso desdobramento. Vamos lá. Ali. Tentando ocultar-se junto do filho, a cena lembrou a André o livro de Oscar Wilde, que conta a história do retrato de Dorian Gray. Maurício esclareceu. Sim, meu amigo. Maurício é um outro espírito que está acompanhando André Luiz nessa visita e ele vai falar. Olha só o que ele vai falar a respeito do livro Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. Sim, meu amigo, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam, no íntimo, a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispírita, dentro da qual a individualidade real se manifesta.
mormente depois da morte do corpo denso, a gente vai mostrar o que a gente registrou de emoção, as virtudes e os vícios, elas têm lugar, esse registro vai permanecer. A gente fala assim, a hora que esse corpo denso, esse corpo material se desfizer, a gente abandoná-lo, nós vamos mostrar realmente quem somos, né? Então, parece que Basílio está pintando lá, né? A gente vai chegar uma hora, a gente vai ser convidado a ver realmente o quadro. Assim como Basílio convidou o Dorian Gray, venha ver o seu retrato. Nós vamos ser convidados a ver, né, o nosso próprio retrato. Então a gente precisa tomar cuidado. Só para terminar. Há criaturas belas e admiráveis na carne que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Então, quando a gente olha para o outro, né, esse nosso crivo, esse nosso conceito, esse nosso valor, aquilo que a gente olha que postura admirável, olha que roupa bacana, olha que pessoa bem cuidada, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque existe um outro aspecto que a gente precisa observar, a questão dos vícios e das virtudes, mas não olhar para o outro, olhar para a gente mesmo, porque tem um pouco de narcisismo em nós, né? Assim como o Dorian Gray olhou para aquele quadro lá, ele falou assim, olha como eu sou bonito, e esqueceu do resto. Então, só a beleza física, só essa estampa, essa fina estampa, não resolve. Nós estamos num processo de amadurecimento, de tomada de conhecimento, de tomada de consciência, que precisamos sim cuidar do nosso corpo. A gente já vai falar um pouco disso, mas precisamos também tomar cuidado com a nossa alma. Por isso que estamos aqui hoje, conscientes do espaço que vivenciamos de espiritualidade. Nós não vamos poder alegar na espiritualidade que nós não conhecíamos os efeitos dos nossos pensamentos sobre o nosso perispírito. Vamos poder falar isso? Não vamos, porque nós sabemos, olha, toda ação, boa ou ruim, tem um registro, e ela vai ficar registrada. Então, tudo aquilo que a gente pensa pode nos transformar e dar para o nosso envoltório fluídico essa cor púmbria, devido aos maus pensamentos e a ligação aos vícios, como podemos também nos dedicar à caridade, às virtudes, a ações belas da alma e trazer todo um esplendor, toda uma luz para o nosso perispírito. Há uma fala, deixa eu voltar aqui, fazendo um favor, que Eurípides Barçanufo nos traz como orientação. Na verdade, esse trecho, ele é atribuído a Santo Agostinho, mas Eurípides Barçanufo, ele dá assim, uma remodelada nessa frase, e ele apresenta essa orientação para nós, muito importante. Cuide do seu corpo como se fosse viver nele 200 anos, e de sua alma como se fosse morrer agora. Isso nos assusta. Olha a responsabilidade sobre o nosso corpo. Esse instrumento é um presente de Deus, é um templo sagrado que precisa ser preservado. Expô-lo aos perigos, aos vícios, nós seremos responsabilizados por isso. Porque nós precisamos viver e dar conta do nosso tempo encarnatório com este veículo perfeito. Gula, bebida, isso vai complicando, vai intoxicando o nosso corpo. Muitas vezes nós colocamos uma condição ruim para o nosso corpo por conta dos nossos vícios, por conta da nossa irresponsabilidade. Olha uma coisa interessante, eu estava pensando nisso esses dias quando eu estava juntando esses textos. Quando nós resolvemos ir para uma academia, nós chegamos lá e falamos assim, não, agora eu vou cuidar um pouco de mim. Então, vou para a academia. Vou lá, faço um projeto de exercício com o personal da academia, vou 3 vezes por semana. Tá, o que eu estou buscando? Saúde física, disposição. Vou um dia, depois eu não vou daqui 15 dias. Se não houver regularidade, persistência, constância, dedicação, eu não vou ver os resultados disso. Agora, se eu me mantiver firme no propósito e tiver regularidade, fizer todos os exercícios
constantes e regulares, em pouco tempo, vamos jogar assim 6 meses, o meu corpo começa a dar mostras dos benefícios desses exercícios. Fica um registro no meu corpo, né? Eu ganho um viço, eu ganho assim autonomia nos movimentos, eu consigo agachar, levantar, eu tenho autonomia para ir onde eu quero, os meus gestos, as minhas ações de movimento ficam mais seguras e eu me sinto bem. Mas para isso eu preciso ter o quê? Regularidade. Isso em se tratando de corpo. Esse templo é minha responsabilidade, preciso cuidar. Olhe para um alimento, porque quando a gente pensa assim, quais os benefícios, né, de eu ir para a academia, ou praticar caminhada, exercício físico? Eu vou melhorar uma série de fatores. Controlo diabetes, colesterol, ganho disposição, ganho viço na pele, os músculos começam a ficar mais fortes, ganho massa muscular. Isso é visível, a ciência prova isso. Mas eu preciso ir lá, ter persistência e ter regularidade. Em se tratando de alma, aí eu vou no centro hoje, tá? Aí fiquei bem. Olha, lógico, num ambiente como esse, onde tudo foi preparado para que a gente realmente vivesse a espiritualidade, como é que a gente vai sair daqui? Muito melhor do que chegamos. Então, nós vamos sair daqui bem, revitalizados de corpo, mente e alma. Porque os fluidos que estão já aqui nesta sala, nesse salão, já estão atuando sobre esses 3 campos. Quando vamos então para a sala de passe, a coisa ainda se torna mais intensa. Nós nos revitalizamos. Mas daí assim, semana que vem, eu tô bem ainda, não venho. Daí eu não consigo ter uma regularidade. Daí eu falo assim, eu preciso voltar. Então, se tratando de espiritualidade, eu preciso ter compromisso com a minha espiritualidade, assim como eu tenho com o meu corpo. Porque pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui encarnado. Pode ser que eu seja convidado a participar de uma outra esfera daqui a 1 minuto. Essa responsabilidade, quando Eurípides Barçanufo nos traz esse compromisso, olha, cuide da sua alma como se fosse morrer agora, nos deixa atentos para aproveitarmos intensamente tudo que vivemos, não deixar nada para depois, porque pode ser que o depois não exista, vai existir, mas uma outra situação. Então, viver plenamente, viver bem, isso nos traz responsabilidade para conosco e para com aqueles que nos cercam. Então, passamos a viver melhor. Por quê? Porque nós não vamos ter uma outra oportunidade. É nesta, pode ser que ela não se repita mais. E isso está registrado nessa orientação de Eurípides Barçanufo e também por Santo Agostinho, que vai tratar dessa esfera corpo e alma, mas entre o nosso corpo e a nossa alma existe o perispírito. Porque o perispírito é uma forma fluídica. Há alguns autores, como Delane, vai falar do corpo perispiritual. Há outros autores que falam assim, é um envoltório. Eu gosto dessa palavra, envoltório. Porque quando a gente fala corpo, pra gente, nós associamos muito a essa estrutura material, essa estrutura física. Então, é um envoltório. Por exemplo, assim, Delane fala assim que o perispírito possui registrado esse duplo, todos os órgãos correspondentes ao corpo físico. Outros dizem que não, mas de qualquer forma existe um envoltório fluídico onde registramos todas as nossas virtudes e os nossos vícios. Então, a hora que nós fizermos assim, nós vamos mostrar e vamos nos ver como realmente somos. Então, aqui, enquanto encarnados, a gente dá uma maquiada, dá uma ajeitada, né? A gente consegue dar uma disfarçada. Pro lado de lá a coisa vai ficar um pouco mais difícil, porque é aquela coisa assim, a gente pode se sentir envergonhado, né? Porque nós vamos encontrar pessoas com corpos extremamente torturados, com espíritos luminosos, pessoas com quem nós não queríamos nem conversa, e pessoas que a gente achava que era muito, que pessoa vai... A gente toma cuidado com isso, né? Cuidado com os nossos conceitos, com os nossos valores. Olhar mais profundamente o outro como um irmão em humanidade. E olhar realmente o que se fala, o que se vive. E tomar cuidado para nós não sermos um Dorian Gray na mão de Henry, que foi intoxicado
pelos vícios que a sociedade oferecia, pelos prazeres que o corpo oferecia, por aquilo que o dinheiro poderia comprar e trazer. Ele vai chegar no final da vida dele, ele vai olhar e falar assim: de que valeu tudo isso? Vem então aquilo que a gente chama de arrependimento. Mas nós temos consciência já disso. Vamos aproveitar o dia de hoje, a experiência de hoje, este momento, para nos fortalecer, para que a gente possa sair desta experiência encarnatória com alegria, com sucesso, com harmonia, sem deixar para trás rastros que lembrem sofrimento. Vamos para um outro trechinho. Essa é uma fala que está no livro do Dorian Gray. Ele fala assim: é o retrato da minha alma. No final do livro, olha como a gente olha um pouco para as questões da doutrina. A gente passa a olhar para esse texto de uma outra forma. Ele olha para aquele retrato, olha o que ele fala: esse retrato é a minha alma. Quando ele vê lá aquele retrato todo envelhecido, ele está falando com o Basílio, porque Basílio volta com ele no final do livro e quer ver o retrato, e ele vai ver o retrato. Quando Basílio olha o retrato, ele fala assim: mas não foi isso que eu pintei. Ele fala: mas este retrato é a minha alma. E ele continua depois do discurso, ele fala: cada um de nós leva dentro de si mesmo o céu e o inferno, Basílio. As virtudes e os vícios nós carregamos dentro de nós mesmos. E do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, ele é um capítulo longo, mas ele tem o último item, que é uma orientação do Espírito Jorge, que ele traz em 1863, quase 30 anos antes da publicação desse livro, um texto interessante, uma orientação interessante, que ele vai falar assim: cuidar do corpo e do espírito, que é que eu coloquei como tema da palestra. Esse espírito, ele vai falar assim: olha, até então existiam duas maneiras de se ver a individualidade do indivíduo. Ou nós víamos o sujeito, o indivíduo, como os ascetas, que são os indivíduos que primam pela alma. O corpo não, vamos cuidar da alma. Abandonam o cuidado com o corpo, porque o importante é trazer esclarecimento para a alma. E há os materialistas, que querem cuidar do corpo e rebaixam a alma. Daí ele próprio propõe uma pergunta e traz o esclarecimento, a resposta. Ele fala assim: nenhuma e nem outra situação é conveniente, nem daqueles que querem trazer luz para o espírito e abandonam o corpo, e nem daqueles que querem cuidar do corpo e abandonam a alma. Daí ele fala assim: vem então a doutrina responder essa questão, que é uma questão: faço o quê? Cuido da alma e abandono o corpo, ou cuido do corpo e abandono a alma? Ele fala assim: bendita a doutrina que vai nos trazer o esclarecimento. Cuida-se dos dois, porque o corpo é o que nos permite a expressão materializada, é o que nos permite vivenciar as experiências terrenas de um para com os outros. Esse veículo é um templo sagrado que precisa ser cuidado. Então precisamos cuidar da alma e cuidar do corpo. Então essa é uma orientação importante, é um trecho curto, porque ele se distancia também um pouco de todos os outros textos que o próprio capítulo traz, porque ele faz uma observação muito bacana, né? Ele fala assim: nós, enquanto encarnados, como nós nos cuidamos? Ele fala: nós nos cuidamos de forma integral, corpo, mente e alma. Então que possamos levar esses esclarecimentos para vivenciarmos de uma forma mais plena, mais feliz o nosso dia. Que possamos vivenciar assim com alegria todas essas experiências, cuidando sim do nosso aspecto físico, como dizia o Chico, não podemos enfeiar o mundo, e cuidar da nossa alma, para que não venhamos a nos envergonhar num outro momento na espiritualidade. Meus amigos, obrigado por vocês me ouvirem, porque me ouvir é um ato de coragem, é um ato de caridade. Muito obrigado, uma boa noite a todos.